Olá pessoal, chegamos à nossa última aula sobre ética e trabalho. Nas aulas anteriores eu trouxe alguns dados importantes, eu acho que a gente precisa refletir sobre esses dados. A tecnologia, ela de certa forma está modificando a estrutura interna e externa, a ordem interna e externa das empresas. O processo de flexibilização cada vez mais avança na sociedade. Boa parte desta sociedade teve que ser uberizada, né, já que os dados apontam que quase 50% do trabalho ele tem sido informal, né? Então, nós temos duas formas de ocupação dos trabalhadores. Uma, aquela ainda do contrato, da carteira e do serviço público, e a outra, que cresceu bastante, que é a informalidade ou o processo de uberização. E os novos valores da sociedade, que vão modificar a ética em relação ao valor trabalho. Claro que os autores desse texto, eles vão apontar determinados elementos que, de certa forma, nos ajudam a compreender o processo de significação do presente e do futuro. Comecemos pelas medidas das empresas. Para reduzir os custos, garantir a competitividade, também garantir a sua produtividade, as empresas têm sido levadas a adaptar as jornadas de trabalho. Agora nós temos os chamados contratos de trabalho intermitente, parcial, contratos curtos. Vem aí uma tal de contrato, vai ter um tal de contrato na carteira sem os direitos, é uma opção que o trabalhador, especialmente o que o jovem trabalhador vai ter. E todo o processo de terceirização, que já vem sendo aqui no Brasil ampliado, foi bastante ampliado na reforma trabalhista de 2 anos atrás, a terceirização por completo, inclusive das atividades fins. Então, isso modifica profundamente o caráter das empresas, a sua configuração, a sua ordem, a sua relação, por exemplo, com os empregados, muitos dos quais não são seus empregados, são empregados de empresas terceirizadas. Isso mexe com a própria organização dos trabalhadores. Uma coisa é você ter, por exemplo, todos os trabalhadores de uma empresa organizados em um sindicato só. Hoje é você ter a empresa com várias outras empresas e cada empresa dessa não é ter uma relação específica com seus empregados. Modificou bastante esse modo, não é, de relação capital-trabalho, esse novo modo de relação capital e trabalho, com o processo de terceirização. Primeiro, enfraqueceu bastante a organização dos trabalhadores, né? O movimento sindical ele vem sofrendo e vai sofrer muito ainda em função dessa nova ordem. Claro que quando o movimento sindical se enfraquece, os trabalhadores, por sua vez, se enfraquecem porque eles ficam sem ter força de negociação. E, gente, eu não preciso aqui repetir, não é? Isso é dado entre aquele que contrata e que tem o dinheiro e aquele que vende apenas a força de trabalho, quem tem poder é quem contrata. Portanto, os trabalhadores abrindo mão da sua estrutura sindical, eles ficarão à mercê da sanha, do poder, certo? Do patrão, infelizmente. E isto é o que vem acontecendo nos últimos anos. A renda do trabalhador, ela só diminuiu ultimamente. Em contrapartida, a força que o trabalhador tinha para poder ver essa renda não diminuída, essa força também diminuiu. Daí, não é? Diminuição de força se junta com, infelizmente, não é um resultado trágico que é a diminuição da renda. Flexibilização, né? Uma palavra que eu disse para vocês que ela é chave nesse novo processo, nessa nova sociedade. Inclusive, flexibilização de direitos trabalhistas. Existem alguns projetos no nosso Congresso Nacional para, por exemplo, não existir mais 13º,
para as férias não serem de 30 dias, serem apenas de 15, para que não exista mais repouso semanal remunerado. Essas propostas já existem. E percebam que muitas dessas propostas elas já foram, não é, acordadas ou aprovadas desde a reforma trabalhista, e vão vir mais reformas trabalhistas para o futuro. A lógica ou o discurso é que esses direitos eles precisam ser, não é, colocados num plano inferior em função da garantia do emprego. Eu lembro muito bem que o nosso presidente atual disse que entre, não é, direitos e emprego, ele prefere o emprego. Agora imagine o que é emprego sem direito, né? Emprego sem direito é nós voltarmos ao estágio da escravidão ou da semi-escravidão, infelizmente. Aí é um dado que eu recolhi logo após a reforma trabalhista, com esses novos tipos de contrato. E essa notícia é de um jornal do Espírito Santo. Eu vou ler para vocês essa notícia. Vagas já abertas. Grupo Sá Cavalcante. São 70 vagas para trabalho intermitente, ou seja, com remuneração por hora nas lojas do Bob's, Espoleto, Barada Mix, Choi's Oriental, Gourmet da Grande Vitória. O salário é de R$ 4,45 por hora. A jornada é de 5 horas nos sábados e nos domingos, dias com mais movimentos e que precisam de pessoal extra. Portanto, é só você multiplicar 5 por 4, né? Se a gente colocasse aí R$ 5, já que é 4,45, vamos aproximar para R$ 5, não é? Então, 5 vezes 5, 25. R$ 25 a diária de um trabalhador. É por aí, né? Contrato de trabalho não é por hora. Veja, como nós vamos ter uma crise, e vai ser uma crise na ética do trabalho, essa crise ela representa uma crise dos próprios valores da modernidade. A crescente separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual vai impedir que o trabalhador tenha acesso ao conhecimento, excluindo dele a autonomia, o desenvolvimento da solidariedade, a expressão de liberdade indispensável ao próprio exercício da cidadania. Essa onda de desemprego, esse desmoronamento das relações contratuais decorrentes do processo de globalização da economia e da flexibilização do processo de produção estão anunciando aí a crise da sociedade do trabalho, impactando fortemente, certo, na ideia trabalho como uma ideia de humanização. Então, esta crise caracteriza-se pelo declínio da ética do trabalho manifestado na descrença, anotem bem, descrença de que a atividade produtiva seja fonte de justiça social, de dignidade e de realização social. Quem garante que eu vou ter emprego? É a primeira pergunta. Segunda pergunta, quem garante que com o salário que eu vou receber do meu emprego, se eu tiver emprego, eu consiga, por exemplo, ter dignidade e possa atender, por exemplo, as minhas necessidades básicas? Não existe essa garantia. Como não existe essa garantia, aquele valor positivo ao trabalho, ele vai ser enfraquecido. E eu diria até, não é, modificado. Pesquisas têm demonstrado que a profissão e o conflito de interesses sociais já não fazem mais parte dos jovens, né, das pessoas que estão aí em idade para o exercício no mundo do trabalho. Aqueles valores, disciplina, subordinação, aplicação e segurança salarial, valores tão caros à sociedade moderna, e a possibilidade de poupança e de preparação do futuro tem sido modificado para valores como se realizar no momento presente, ser criativo no momento presente, ter autonomia e liberdade de decisão. E aí, existem muitos jovens, por exemplo, que nasceram em 2002, a gente poderia dizer assim, essa pesquisa aí é de 2000, mas os jovens que nasceram em 2002, eles não têm dificuldade de se relacionar. Seja os de 2000, seja os de 2002, seja os de 2001. Os jovens que completaram
neste caso, 18 anos. Quem são esses jovens? Eles são volúveis, individualistas, só conhecem o mundo digital. Esse é o perfil dos 3,42 milhões de jovens do Brasil que alcançaram a maioridade no ano de 2018. Ao invés de conquistar bens materiais, essa geração prefere gastar com experiências e aproveitar a vida sem preocupações em economizar para o futuro. Como vivenciaram a crise econômica, o que eles mais desejam é ter um bom salário. Especialistas avaliam, porém, que esses jovens ainda não estão preparados para o mercado de trabalho, que eles devem se reinventar para ter espaço nesse novo mundo. De acordo com as projeções, em 2018, com 18 anos, existiam 1.737.000 homens, 1.682.000 mulheres. Em determinado momento, essa geração passa a não ter mais experiência com o mundo analógico. Essa será uma grande mudança. Esses jovens pensam que não precisam mais ter carro, ter nada. É uma geração que apenas curte. É uma geração de pensamento e de modelo mental totalmente diferente. Segundo a diretora da pesquisa, esses jovens são individualistas. Todo mundo tem 200, 300 mil, 2.000 amigos no Facebook, no Instagram. A onda é se exibir, é fazer stories, fazer lives, não é? E, ao final de contas, estão isolados, como estão agora na pandemia, né? A sociedade agora se auto-viu, né? Se auto-refletiu, né? Isolados, né? Apesar de muita gente querer ir para a rua, mas na verdade não é. O grande lance é que nós estamos escondidos atrás dos nossos celulares, nas nossas redes sociais. Portanto, na sociedade em que vivemos, torna nítida a falência dos valores cristãos capitalistas, a ausência de verdades e modelos que orientem a visão de mundo, tanto dos indivíduos como da sociedade. Esse momento de ruptura da ordem de valores que estamos vivendo vem sendo amplamente estudado e avaliado, tem recebido o nome de pós-modernidade. Veja que tem um elemento na pós-modernidade que ele define muito o que nós somos. Ou seja, nós somos aquilo que não entendemos o que somos porque não temos, infelizmente, modelos, verdades, valores que unifiquem e orientem nossa visão de mundo. O texto, aquele primeiro texto de ética, ele tem um slide, não é, fantástico, que ele diz que um slide, não é uma citação fantástica, que ele diz que é preciso que a gente tenha perspectiva nítida, porque é na perspectiva nítida que a gente monta os nossos valores, a nossa concepção de mundo e, claro, nos aponta para o futuro. Um dos elementos da pós-modernidade é retirar da gente, da sociedade, esses elementos que nos unificam, os valores, a perspectiva nítida, ou seja, os elementos que deveriam ser norteadores da ação. Isso é muito preocupante, porque se tem uma palavra característica da pós-modernidade é a incerteza. Imagine vivermos no mundo das incertezas. Como explicar esse estado de falência dos valores da modernidade? Veja, para entender essa questão é preciso refletir sobre as bases teóricas que deram sustentação e modelaram as relações sociais na sociedade moderna. Vivendo sobre a ordem econômica capitalista, regida pela lei do máximo lucro, as pessoas da modernidade cultivaram a tendência de acúmulo de bens, nesse caso particulares. Tudo é meu carro, é meu celular, é a minha casa, meu sítio, meu terreno, minha empresa. Isso provocou uma moral própria. E esse tipo de sociedade, da sociedade que vive nesta economia, entre aspas, aí, liberal,
desenvolveu valores totalmente contraditórios aos valores em que a modernidade, no início da modernidade, apostou. Não é? Que valores contraditórios são esses? Espírito de posse, egoísmo e individualismo exacerbado. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Como eu escrevi outro dia, está lá postado no meu Facebook, farinha pouca, meu pirão primeiro. Por outro lado, a ética da modernidade herdou do cristianismo o conceito de liberdade privada, transformando-o em liberdade econômica. Isso vai retirar da ideia de liberdade a sua dimensão filosófica mais autêntica. Filosoficamente falando, o conceito de liberdade encerra a ideia de que é própria do homem, possibilidade de escolher sem coação, sem constrangimento, de modo interno ou externo. Nesse sentido, a liberdade ela vai ser confundida com a capacidade de mudar o curso das coisas, de dar outro rumo. Promover o novo, certo? Transformar aquilo que parecia numa fatalidade, numa situação nova, de nova realidade, criada pelo conhecimento e pela relação e ação humana. Isso é o sentido filosófico da liberdade, a escolha sem coação. Nesta sociedade atual, é outra pergunta que eu faço. Quais são as nossas escolhas que são feitas sem coação? Sem interferência, por exemplo, da publicidade, da propaganda. Porque se as nossas ações elas são mediadas ou orientadas por esses elementos externos, especialmente construídos sobre a égide da indústria cultural, nós não temos liberdade. Ou seja, infelizmente as nossas escolhas são escolhas com a coação. O Estado moderno, que organizou-se com base nos princípios da teoria liberal, lançou mão do conceito de liberdade para justificar a ordem econômica. Assim, a liberdade que tanto fala a modernidade, que está lá como uma frase ou uma palavra-chave da Revolução Francesa, infelizmente essa liberdade ela é a liberdade de comprar e de vender, de estabelecer contratos, preços, mercadorias e salários. Desse modo, quando manifestada na vida concreta das pessoas, a liberdade passou a ser encarada como característica de cada um, do indivíduo com sua consciência autônoma, em defesa da sua segurança pessoal, da sua propriedade e dos seus direitos à livre negociação. Sua, seu, meu, teu, sempre na primeira pessoa. Orientada segundo esses princípios, a prática social deu lugar a um fenômeno conhecido como individualismo possessivo, que faz o quê? Exalta a ordem do privado, dos direitos individuais, liberdade pessoal, muitas vezes utilizados contra o interesse do bem público, do exercício da cidadania e do compromisso social. Portanto, infelizmente, a ética se desvia da sua dimensão coletiva, da sua dimensão pública. E o autor, para terminar o texto, ele vai trabalhar os valores da modernidade, sendo neste caso pensados, A proposta é que a questão ética seja retomada na sua dimensão pública. Deve essa proposta impor o reconhecimento que o ser humano é capaz de exercer a sua consciência moral e de se responsabilizar pelos seus atos. Isso é uma questão discutida muito no texto anterior. Nós precisamos reconhecer os nossos atos, precisamos pagar pelas nossas infelicidades. Eu disse para vocês que, infelizmente, aqui na nossa cultura, o que mais tem são os meios para a gente burlar o status quo, ou seja, burlar o sistema de penalidades.
Até dizia para vocês, quem de nós não tem no celular o número de alguém que pode nos safar de alguma coisa? Isso é não se responsabilizar pelos atos. Isso é não exercer a consciência moral. Que cada um, cada uma, neste caso tem, porque eu creio que todos vocês que estão assistindo essa aula sabem o que é certo e sabem o que é errado. Isso é consciência moral. E, veja, se eu sei o que é errado e vou fazer o que é errado, então, vou pagar pelo meu erro. Não vou ficar procurando brecha na lei para não pagar. O que mais a gente, neste caso, procurou encontrar nos últimos tempos foram jeitinhos, certo? Jeitinhos para que a gente não pagasse, infelizmente. Ou seja, se a gente tem consciência moral, nós podemos fazer um juízo crítico da realidade, nós podemos ser capazes de avaliar situações, consultar normas estabelecidas, interiorizar algumas como nossas, até rejeitar outras. Enfim, podemos fazer escolhas, assumir nossas responsabilidades. Nesse sentido, a nossa consciência moral vai se confundir com a liberdade, porque nós vamos estar frente a esses elementos colocados aí no slide. Quais seriam esses pressupostos básicos? Para que a gente pudesse pensar a realidade de forma diferenciada. O autor coloca basicamente 3 elementos. Reconhecer nossas limitações e possibilidades. E aí, claro, a gente reconhece quando a gente conhece. Segundo, não sofrer qualquer coação. E aí, sempre abominar o sistema da violência. Nós estamos na sociedade com pessoas que acham que a saída é arma, é violência, é matar o outro, é exterminar. É a sociedade desgraçada e da desgraça. Quantos de nós não pensam assim? Tenho pena dessas pessoas, não é, que pensam que a saída é matar o outro. Mas muitos de nós, não é? Quantos de nós, né? E a outra coisa é apostar na democracia. São 3 elementos importantes. Então vamos aos 3 elementos. Primeiro, o que nós estamos fazendo agora. Ou seja, nós estamos no profundo debate de conhecimento. Consciência moral, ela é o exercício da liberdade a partir da aquisição do saber. Não é? A pessoa ignorante, muitas vezes, dotada de uma consciência ingênua, ela vai agir pelo imediato, pelas necessidades particulares. Esse tipo de pessoa não problematiza, não põe em questão a realidade à sua volta, logo não exercita sua liberdade de escolha e de decisão, infelizmente. O desafio da liberdade diante da natureza passa sempre pelo conhecimento da determinação, daquilo que é uma limitação, obstáculo. Isso significa dizer que podemos mudar a realidade ou nos submetermos a ela. Mas qualquer dessas opções é um ato de consciência crítica, do exercício da liberdade e, portanto, da cidadania. Portanto, gente, não dá para estar compartilhando fake news. Gente, eu já estou na faculdade. Como é que eu, na faculdade, compartilho uma notícia que é falsa? Esses dias, uma amiga me ligou, não é? E eu fiquei muito triste, porque é uma pessoa, não é, que já está, digamos assim, naquele nível de conhecimento alto, não é? Cursando, não é, o nível, digamos assim, mais alto do saber. E ela acreditando num áudio, né, supostamente do Ceará, que em tese a esquerda do Ceará lá tinha pedido às pessoas para pegar coronavírus e sair espalhando o coronavírus nas pessoas. Então, era um mal da esquerda porque juntou um pessoal para se contaminar e contaminar os outros. E ela preocupada com a desgraçada da esquerda comunista que pega vírus e passa para os outros. Gente, uma pessoa que tem um nível de estudo que não é faculdade, não.
Imagine quem não tem esse nível de estudo. Então, conhecimento é a base de tudo, não é? Eu tenho muito cuidado quando eu, não é, de certa forma, recebo uma informação. Na hora que eu recebo a informação, eu vou checar, eu vou procurar saber, porque de certa forma não é como, não é essa horda de fanáticos que deveriam nem existir na sociedade, mas existe essa horda de fanáticos, sejam fanáticos políticos, fanáticos religiosos, que inventam mil e uma coisas para a sociedade, ela neste caso, acreditar. A sociedade está cheia dessa perversão, desta perversidade, dessa desgraça que cada vez mais cresce. E nós temos que ter cuidado. Primeiro, em não compartilhar. Segundo, em avaliar, ter o juízo crítico, em conhecer. Cada lado tem um lado. Tenham muito cuidado com essas coisas que estão passando pelas redes, chegando nos nossos apps da vida, que boa parte das coisas é maldade. E eu não posso ser, nem vocês podem ser, o condutor dessas maldades. Recusa da violência. Eu falei nesse instante aqui, não é? Estamos numa sociedade que o negócio agora é pei, 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 pei. Porra, meu irmão. Já está provado que a violência não leva a porra nenhuma, desculpe a, a, a forma de se expressar aqui, é porque eu fico muito indignado, né? As pessoas agora acham que as outras têm que ser exterminadas, estão utilizando as piores palavras possíveis, né? O outro agora virou verme, virou RDP. Quantas pessoas eu não estou vendo usar essas estratégias discursivas, querendo o extermínio do outro? Não tem como viver numa sociedade valorizando a violência, certo? A recusa da violência tem que ter essa máxima. Primeiro porque é cristã. E não venham me colocar aqui versículozinho da Bíblia do Antigo Testamento, porque eu não confio nesses versículos da Bíblia do Antigo Testamento. Por favor, não me venham querer contrapor a minha fala com versículozinho da Bíblia do Antigo Testamento. Por favor, né? Por favor. Não encontro em Cristo, não é, o uso da violência. Não encontro em Cristo o uso da violência. Eu encontro em Cristo o uso do amor. Então, essa é a segunda condição para que a gente possa responsabilizar as pessoas pelos seus atos. Certificar-se de que, ao praticar uma ação, ela não esteja submetida a uma coação externa. Não se pode responsabilizar alguém por uma ação cometida sob força de ameaça externa, logo executada contra a sua vontade. Esse é o verdadeiro critério para pautar as relações humanas. Nós não somos animais, apesar que as nossas ações não estão sendo ações de animais. A gente está querendo resolver as coisas na base da força física do mais forte. Lembre-se, é o amor, né? Só o amor ele constrói. E se a gente souber plantar a semente do amor, a sociedade ela vai com certeza se modificar. A violência, para encerrar esse slide, ela pode ser física. Também a violência pode ser, não é, uma violência psicológica, certo? Não tem só violência física, tem violência psicológica, tem a coação interna. Então, a injustiça, o roubo, a tortura, o assassinato, o sequestro, o estupro são violências. Mas a coação também, ela é uma violência. A desigualdade que eu falei na aula anterior é uma violência descomunal, a desigualdade social. E, por fim, a crença na solução democrática. Numa sociedade complexa como a nossa, o engajamento político numa política de direitos humanos, e aí não é direito para preso, né? Porque a galera acha que direito humano é só direito para preso. Para estudar, para saber o que é, pelo menos, né? Ou seja, uma pessoa que não tem uma rua saneada, ela não tem direito humano. Uma pessoa que fica numa maca de hospital, ela não tem direito humano. Vocês vão ver depois, quando vocês fizerem parte, né, de algum órgão colegiado, por exemplo, da própria OAB, vocês vão ver que
A seção que cuida de direitos humanos não está na cadeia direto, mas vocês acharam, e muitos acharam que é direito dos humanos. Pelo amor de Deus, vão estudar. Vão estudar. Às vezes dá vontade de dizer, vai estudar, bando de idiota, porque a idiotice ela só cresce no nosso país. Então, não é se engajar nos direitos humanos, pensar nessa população excluída, nessa população miserável dos dados que eu coloquei no slide na aula passada. Isso é ter ética, é combater esse estado violento de coisas. Né? Uma via possível de instauração de uma ética fundada nos valores da justiça social é o deslocamento da nossa atenção concentrada hoje na vida privada, afetiva e particular. Ou seja, falamos tanto dos políticos e a gente não se engaja na política. Quantos de nós conhece a política verdadeiramente? O que mais a gente fez nos últimos anos foi dizer que eu tenho nojo de política. Não é? Quantos de nós quer ser do sindicato? Quantos de nós quer ser o síndico do condomínio? Quantos de nós quer ser o presidente da associação de moradores? Quantos de nós está disponível para isso? Quantos de nós? Não é? Poucos ou quase nenhum estão disponíveis para a vida comunitária. E a solução democrática, ela passa por essas vias. Não pensem que a democracia é só a escolha de vereador, prefeito, deputado, presidente, senador. Não é. A via democrática, ou a solução democrática, é a via de que, na nossa sociedade, nós delegamos a outras pessoas determinadas responsabilidades. Ao delegarmos, nós estamos escolhendo. E aí esse processo de fruto das escolhas é um processo que deve ser democrático. Daí a gente tem, por exemplo, eleição do representante de sala, isso é democracia. Eleição aí do diretório acadêmico, isso é democracia. Eleição do condomínio, do síndico, isso é democracia. Essas forças democráticas precisam ser cada vez mais fortalecidas, porque aí mais gente se engaja no processo de ordenamento e de organização da sociedade. Crer na solução democrática é isso. Não é ir para a rua sem saber o que são as coisas para pedir que as instituições que contribuem para a democracia sejam fechadas. Agora eu vou pegar uma bandeirinha e vou pedir para fechar o Congresso, fechar o STF. Pô. Já disse aqui em outra aula, se as pessoas não estão fazendo o seu papel, que a gente bota essas pessoas para fora. As instituições não podem ser fechadas. Mas, como a idiotice cresceu no nosso país, temos que lutar contra essa idiotice. Portanto, minha gente, essa foi a aula de ética e trabalho. Precisamos repensar a nossa relação com o mundo do trabalho. Essa relação precisa ser diferenciada. Infelizmente, o trabalho não tem sido aquilo como ele foi prometido, o lugar da realização plena da humanidade ou do ser humano. A nova configuração de trabalho modifica a ideia de trabalho e, claro, hoje a gente não pode dizer que quem não trabalha é vagabundo. Porque antes, com o valor trabalho positivo, quando a gente encontrava uma pessoa desempregada, a gente dizia, vá trabalhar, vagabundo. Hoje, nós não podemos mais dizer isso, vá trabalhar, vagabundo. Claro que as novas formas de configuração modificam o conceito, modificam o nosso ato de pensar, modifica, portanto, a nossa concepção ética. Vamos continuar acreditando no mundo melhor e vamos continuar apostando na ética.